Já com a corrente lavadinha, os tais ferros que lhe metia, pá, lubrifiquei algumas zonas, ainda está ali com, se calhar com os corridos de óleo que depois tem que passar, mas de resto a moto está impecável, linda que dói. Kawasaki Z900 RS. Boas companheiros, aqui para mais um vídeo a bordo da Kawasaki Z900 RS. Jesus, já tinha umas saudades desta moto, já não andava na moto desde que a fui buscar. Só esta sonoridade, esqueçam. É do melhor que pode haver. Este motor 4 cilindros. E hoje resolvi fazer, como prometido, venho tentado resolver a fazer o dito test drive. É uma moto, como eu disse, era uma das motos de sonho que eu idealizava para ter na minha garagem, embora fosse tipo a segunda classificada, não a primeira. Como vocês podem ver aí noutros vídeos mais atrás, a primeira moto, ou a moto que estaria em número 1 para eu ter na minha garagem, seria uma Honda CB 1100 EX. Essa para mim seria a primeira, ou seria a moto número 1 para eu ter na minha garagem. Essas motas não se encontram muitas no mercado. As poucas que se encontram, são de qualidade duvidosa ou são importadas, a grande maioria delas do Reino Unido. Essa é a realidade. Vi apenas uma e a qualidade que eu vi, por menos pelas fotos, a qualidade parecia um bocado duvidosa, porque quando a gente vê sites, ou vê no LX, ou mesmo no Facebook, no Marketplace, anúncios com fotografias com pouca qualidade, normalmente isso desperta sempre alguma dúvida relativamente àquilo que as pessoas estão a vender, ok? Por menos a minha incutiu-me essa dúvida, e ainda por cima eram pessoas de Lisboa que estariam a vender a moto, não é? Eu não ia estar a mandar vir uma moto, ou ia perder um dia para ir ver uma moto e depois a moto estar toda em mau estado, não é? Por isso é que eu vos digo, compras a particulares, ou porque a maior parte destes ditos particulares não são particulares, andam a comprar e a vender umas motitas e vão fazendo um dinheirito com aquilo. Essa é a realidade. E são ditos como particulares, mas quando na verdade não são particulares nenhum, fazem daquilo um negócio. Não têm companhia ou empresa formada.
andam a fazer os ditos negócios paralelos, pá, é o que é. Agora, esta moto, já lhe pus assim à semelhança. A minha esposa era para vir hoje, mas só que ela está com gripe. Assim como eu estive constipado, ela também ficou. Mas atacou-lhe mais forte. Ainda hoje por cima está um dia espetacular, estão 22 graus para aí. Está a 21 graus, temperatura ambiente, dá para ver aqui. Autonomia 190, consumo instantâneo, quilómetros que eu já fiz, odómetro. Vou meter aqui no range para eu me orientar. Está-me a dar 120 km. Ou seja, falar aqui um bocadinho da moto. A moto é uma retromoderna, é uma Kawasaki Z900RS, como toda a gente já sabe. Eu já andaria à procura de uma segunda moto há bastante tempo. Não era de uma segunda moto, andava à procura de uma substituta para a Suzuki V-Strom 1050 XT. Cheguei à conclusão que dentro do mercado não existe, por menos para mim, atenção que isto é uma opinião minha, ok? Não tem que ser a vossa, que dentro a Suzuki não tem grande, não tem mesmo grande, não se consegue equiparar a nada que haja no mercado, a verdade é uma. Neste momento por 15 mil euros, com tudo que ela traz, por menos a minha, não há nada que vocês possam dizer é A, B ou C melhor. Para mim, é a minha moto, é a Suzuki e continua a ser a melhor moto do segmento, seja ele qual for, para mim é a melhor. A mais fiável, a mais económica, a mais completa, Suzuki V-Strom 1050 XT. Penso que ele, Suzuki, neste novo modelo DE, desistiu um bocado, ou quis ir atrás de Africa Twins e Tenerés e outras coisas quaisquer, ou seja, e foi contra a natura, porque todas as outras marcas, ou por exemplo, ou por menos a Africa Twin, foi buscar a Jante 19 para colocar na sua Adventure Sports, ok? Olhem uma força que isto tem, em quarta e aqui a arrancar, que é um espetáculo. Por isso, a minha sugestão para a Suzuki é que pudesse fazer na mesma a sua versão com jante 21, nada contra, ok? Mas que tivesse uma de jante 19 e que não fosse jante de alumínio, que mantivesse com jante raiada como é a minha, que eu acho que ia ter muito mais procura do que a DE de jante 21, mas isto é só a minha opinião. Por isso, a Suzuki para mim é a melhor moto do segmento, bem a quem vier, e esta, mais uma vez, fui buscar uma moto que não se vê muitas no mercado. Quem conhece o Turtle gosta ou sabe que eu sou apologista de motas com alguma exclusividade ou que se vejam muito pouco na estrada, e a verdade é uma, eu não ia comprar esta moto, ia comprar uma BMW, já vos disse aqui, mas entretanto houve aqui dois fatores. A moto foi vendida, primeiro a que eu queria, pelo preço que queria, com as condições que queria, e segundo, apareceu esta,
que eu não esperaria que fosse aparecer, mas a verdade é que apareceu, o sonho realizou-se. Também fui de encontro àquilo que a minha esposa também deu a opinião dela em relação à moto, e disse que que ela me via mais enquadrado nesta moto do que propriamente na outra. Pá, e acabei por dar o braço a torcer, e realmente esta moto é um espetáculo. Ergonomicamente é uma moto linda de morrer. Ergonomicamente sinto-me muito bem nela, pá, muito confortável. Pendura também não se queixa. Agora meti esta barra para o pendura, para se poder agarrar. Também é uma barra retro, também está espetacular a moto. Características da moto: a moto não é uma moto muito leve, segundo aquilo que me parece. A moto tem cerca de 210 kg, não é uma moto propriamente leve. Também tem um motor de 4 cilindros em linha, o que não favorece muito ao peso, ok? Depois tem aqui outro fator muito importante, que é o seu depósito de 17 litros. Para mim foi uma condição muito importante para também comprar esta moto, porque oferece uma autonomia de cerca de 300 km. O que para mim também é uma mais-valia, por menos para não andar sempre a correr para a bomba de gasolina, não é? Isto para mim é uma mais-valia. Acabei a moto lavada, e porque é que está isto molhado? Não percebo nada deste porco. Ok, não há stress. Então já estive também a pôr a moto ao meu gosto, como eu gosto, lavadinha, está lubrificadinha, está supimpa, como eu digo. Depois tem uma cavalagem de 111 cavalos para uma moto destas, e depois é assim, é uma moto que não tem cá modos de condução, não tem nada. Ela disponibiliza-vos logo, eu não sei, para a grande maioria das pessoas que conhece as motas da Kawasaki, e assim também um bocadinho à semelhança das motas da Yamaha, uma grande diferença que elas têm relativamente por exemplo, às Suzukis e às Hondas, é que têm motores muito mais, eu vou-lhe chamar, muito mais agressivos, por menos logo a partir de baixas rotações. É isso que eu sinto. E esta, sem esses modos e sem essas ajudas eletrónicas, denota-se bem essa potência. Esta moto remete-nos um bocadinho à origem das motas. No entanto, já tem alguma tecnologia. Também não vou ser hipócrita ao ponto de dizer que não traz tecnologia. Traz tecnologia, porque assim a União Europeia e os outros países exigem que elas tragam essa tecnologia para poderem ser vendidas no mercado, que é o ABS e que é, neste caso, o Traction Control. O Traction Control tem 3 níveis, que demonstra bem a natureza desta moto. A natureza desta moto é que a gente sinta o verdadeiro prazer de condução de uma moto retro, porque eu posso desligar o Traction Control quando quiser, ok? Ele tem 2 modos, neste momento vai no modo mais ativo, porque inclusive os pneus da frente, o pneu da frente é novo, ou seja, os 2 pneus são relativamente novos. O da frente ainda trazia goma porque foi colocado, o de trás também era novo, mas só que já trazia alguma rodagem feita. O da frente é que não. Por isso também vou aqui com os sistemas de segurança mais intrusivo,
até tirar esta dita goma. Além disso, esta moto vem equipada, ou por menos quando eu a comprei, vem equipada com os Michelin Road 6 GT. Por aquilo que eu estive a pesquisar, são pneus muito bons mesmo. São pneus com... eu já tinha comprado os Road 5, os Road 5 para a minha NC na altura, e tinha gostado bastante deles, apesar de não lhes ter dado muito uso, mas parecem-me ser, para quem usa para este tipo de motas, que é estradistas 100%, acho que faz todo sentido colocar uns pneus 100% estradistas. Embora agora, neste momento, por exemplo, a Yamaha eu sei que pediu para desenvolver, já não sei qual é a marca, se é Pirelli, se qual é, pediu para desenvolver uns pneus para as suas motas, vou-lhe chamar retro, um pneu também, embora seja moderno, tem um design mais retro. Vale o que vale, a estética vale sempre aquilo que vale, varia muito de pessoa para pessoa, de que é que cada um gosta, de que é que cada um não gosta. E é assim, esta moto nova custa 14.000 euros mais documentação. Por menos em 2013 estava a esse preço. Neste momento, eu não sei se neste momento saiu uma versão nova que saiu uma versão nova que é verde e amarela, salvo erro, comemorativa, não sei quantos anos do modelo. Poderá estar mais cara qualquer coisa. Quanto mais cara, não vos consigo dizer. Sei que a versão standard anterior tinha por menos umas paletes de cores que eu gostava muito. Tinha a azul e com a risca dourada, e tinha esta em tons de castanho e alaranjado, ok? Se vocês me perguntam, qual era a tua preferência de cor? Gostava muito de azul, embora tenha consciência de que a azul, devido a ser um tom mais escuro, iria passar mais despercebida. Esta, no seu tom laranja, ou no seu tom alaranjado e castanho, salta muito mais à vista. Eu passo em qualquer lado e ela salta muito mais à vista, ou chama muito mais a atenção, as pessoas olham, do que se fosse, se calhar, a tonalidade mais escura. A verde e amarela, não me chamarão tão a atenção, embora tenha consciência que o verde seja a verdadeira cor da Kawasaki, ou a cor de referência da Kawasaki, mas esta moto foi lançada de origem nestas tonalidades que eu trago aqui, eu vou-lhe chamar laranja ou vermelho e acastanhado. Na sua versão original de 1980s ou 70s e tais, ela foi lançada nesta cor originalmente. Depois é que a Kawasaki começou a implementar os verdes e a referenciar as suas motas como verdes. Ok, pessoal? Para já é isto que eu tenho para vos dizer. Estou muito satisfeito com a compra. É uma moto que nos dá um tipo de condução completamente diferente das trail, que nos dá sensações completamente diferentes de uma trail. E depois, vai muito depender daquilo que vocês procuram numa moto.
seja ela para a primeira moto, seja ela para a segunda moto, ok? Porque eu com a trail sei que tenho ali uma moto muito polivalente, que eu consigo fazer aquilo basicamente tudo que eu quero com aquela moto. Consigo fazer viagens longas, viagens curtas, consigo fazer uns estradões, consigo fazer basicamente tudo e faço relativamente bem. Agora, se eu disser que aquela moto me traz uma emoção ou uma adrenalina acima da média, não traz. Comparativamente com esta moto, não traz. Esta moto, digo-vos uma coisa, é algo fantástico. Agora, não é para fazer grandes viagens, embora se possa fazer, digo-vos já, nem estou a fazer o trajeto da autoestrada como é costume fazer nos meus test drives, porque nem vale a pena, não é esse o seu ambiente natural, ok? Para esta moto. Tem pouca proteção aerodinâmica, embora tenha aqui uma carnagem da Puig que lhe dará alguma deflexão de vento, mas uma coisa muito mínima. A partir dos 120, 130 eu começo a sentir aqui no peito essa pujança do vento, não é? E é aqui realmente que ela se sente à vontade a fazer umas curvas, a eu poder mexer com a caixa, fazer umas reduções, umas ultrapassagens. Eu, por exemplo, vou aqui em quarto, eu sei se lhe rodar o punho, ultrapasso estes carros aqui, se eu tivesse boa visibilidade, ultrapassava estes carros numa fração de segundos, porque ela tem essa potência, tem um torque a baixas brutal, é o que proporciona um motor 4 cilindros, é a gente não sentir falta de força a regime nenhum, ao contrário, por exemplo, de uma bicilíndrica ou de uma tricilíndrica, que ela vai se sentir ou vai se ressentir sempre ali em algum tipo de regime de falta dessa potência, ou em altas ou a baixas, ou seja, como ela estiver programada. Esta aqui, esqueçam, em quarta. E ela disse: ó meu amigo, é quando quiseres, não me pergunta por nada, nem eu preciso pedir com licença, como às vezes algumas motas precisam, de que se lhes peça, permissão para fazer uma ultrapassagem. Esqueçam, esta não precisa de permissão de ninguém, esta manda-se logo. É que eu digo, e tem uma caixa que, se tivesse uma sétima ou uma oitava, que o motor ia ter força para se mandar com ela para esses regimes. Hoje acertei a pressão dos pneus para aquilo que está indicado aqui lateralmente, que será 2,9 atrás, 2,5 atrás. Contudo, tive um companheiro, não sei se foi um companheiro que tem uma ou se foi o próprio dono ou o ex-dono desta moto, que disse que calibrava ou punha a pressão dos pneus um bocadinho mais abaixo. Porquê? Porque não sentia a suspensão tão dura. Eu vou-vos ser sinceros, para mim posso sentir uma ligeira diferença, mas nada de extraordinário. A moto está brutal, nas curvas comporta-se lindamente e dá-nos um gozo. Eu hoje tinha mesmo que sair de casa, tinha mesmo que vir matar saudades desta moto. E atenção que hoje é domingo de tarde, mas é como eu disse, a mulher está doente. Nós tínhamos planos para hoje vir desfrutar da moto, mas infelizmente, ou eu peguei-lhe a ela ou ela pegou-me a minha. Isto é como tudo, não é? A família
é como é que é, na doença, na saúde, na tristeza e na alegria, na pobreza e na riqueza. Pá, e a verdade é que estou milhões de satisfeito com esta moto. Ok, companheiros, vou desfrutar aqui mais um bocadinho e de caminho faço já a paragem da praxe para vos mostrar a moto, se tiver condições para isso, porque hoje, como é domingo, vai haver aí muita gente a andar aí no paradão onde eu costumo parar, e vamos ver se vai dar para eu fazer melhor a apresentação da motinha, mostrar-vos a motinha com ela lavadinha. Já pus aqui uma proteção de pele para o banco, que é anti-chuva e anti-riscos. Pá, vamos ver o que é que isso vale. A gente acredita-se naquilo que as marcas escrevem, embora muito destes dizeres é por marketing. Ok, companheiros, vou-me desfrutar aí da moto. Já sei que ela curva muito bem, anda muito bem. Se eu lhe virar, pá, ainda não tem nada destas tecnologias wire by wire, o acelerador é mecânico, o travão também, a embreagem também é mecânica, não tem nada de hidráulicas. Dá para ajustar as suspensões frente e trás, mas ela está, a nível de suspensões, não tenho nada configurado, está exatamente como eu a fui buscar. Pá, por isso, ali o display, como vocês podem ver, eu já tinha dito, tem dois displays analógicos, que é a velocidade a que a gente vai, e tem o conta rotações. Depois tem um display no meio digital mais pequeno, que onde mostra a engrenagem engatada, a hora, o modo do controle de tração, a temperatura do motor e neste caso dá-me o range. O range neste momento está-me a aumentar, e em 120 km dá-me uma autonomia de 120, já vai em 158. É o que tem de bom estas motas de estradas nacionais, por norma fazem consumos muito comedidos. A nível de visibilidade, pá, tem uma visibilidade muito boa esta moto. Adoro estes espelhos também a dar-lhe aquele aspecto retro. Está top, está top. Lubrifiquei, lavei a corrente, ao contrário, por exemplo, de outras nakeds que já tinha conduzido, que têm alguma dificuldade em ver o que se passa atrás de mim, porque tenho que me estar a andar a ajeitar no banco. Nestes aqui não, nestes aqui basta-me olhar para um lado ou para o outro, que os espelhos conferem-me uma visibilidade excelente. Ok? Prontos, para não estar a alargar, vou só, detesto estrada molhada. Quem é que anda a molhar as estradas a esta hora? Pá, que eu lavei a moto. É o que é. Para já é um vício, é uma coqueluche, é o meu brinquedo e quero aproveitá-lo ao máximo. Ok, pessoal? Já estamos a chegar aí ao spot, de caminho já voltamos, ok? Até já. Já com a corrente lavadinha, os tais ferros que lhe metia, pá, lubrifiquei algumas zonas, ainda está ali com, se calhar com os corridos de óleo, que depois tem que passar, mas de resto a moto está impecável, linda que dói. Kawasaki Z900 RS. Pá, o que é que eu vos posso dizer? Motor 4 cilindros, tem ali 4 escapes que depois se reúnem ali num cromado lindo de morrer. Pá, é uma moto larga, sente-se que é uma moto larga, por isso é que também tem um depósito largo e um banco largo, mas opá, que faz toda a diferença a nível de conforto. Como eu estava a dizer,
Pá, tem os pneus, os Michelin Road 6 GT, não sei qual é a diferença dos GT, dos Road 6 normal para o GT, não me sei explicar essa razão. Atrás, jante, também os Michelin, os Road 6 GT, jante 17 à frente, jante 17 atrás, 18, 105, ou seja, tem 180, 55, ZR17, é a medida de trás. À frente, vamos ver se conseguimos ver qual é a medida dela. Também é 17, deve ser 120, também 55, possivelmente, acho que é isso. Está ali, 120, 70, RZ17, Michelin Road 6, duplo disco à frente, marca Kawasaki, dois discos enormes, atrás single disc, também um disco enorme, atrás se calhar está a precisar de levar calços, vou ter que averiguar isso numa próxima revisão. Ouçam agora a sonoridade da moto. Mete muito respeito, mete mesmo muito respeito. E uma coisa impressionante é sempre que eu acelero, a moto não mexe, ou seja, isto significa que ela tem um equilíbrio brutal, brutal. Esta moto está linda de morrer. Ok, companheiros, vou desligar agora aqui um bocado para vos fazer o walk around. A ventoinha já estava a disparar, pegas de passageiro, pegas de pendura, pá, tudo mais normal possível. Tem aqui as proteções de motor Kawasaki. Estive aqui a lubrificar aqui os punhos, pá, e agora a moto está, eu posso dizer, ao meu jeito. Pá, uma moto linda. Quem disser o contrário, pá, está no direito de dizer, mas whatever. Ok? Até já. Cá está a máquina, companheiros. Pá, foi esta máquina que eu resolvi comprar em conjunto com a minha esposa para a segunda moto. Cada vez mais tem sido uma paixão as motas, e querer, pá, ter outro tipo de variedade de motas. Enquanto a vida me permitir ter essa disponibilidade, pá, é isso que eu irei fazer, ok? E basicamente é isto, pá, cheguei a uma idade na minha vida que, pá, são estes pequenos grandes prazeres que nos, além de outros, como é óbvio, que nos conseguem levar a nossa vida para a frente com outra motivação e conseguir atingir, pá, objetivos. Acho que é principalmente isso, é a gente delinear sempre objetivos capazes de a gente os poder alcançar, não objetivos impossíveis, porque aí iremos ficar só na frustração, nada mais, e delinear objetivos que a gente os possa concretizar. É uma moto excelente, uma disponibilidade de motor excelente, tem aquele aspecto retro, adoro este banco, da maneira como ele está construído, da maneira como ele é feito. Este acessório aqui acho que lhe dá um complemento completamente brutal. A moto é full LED, pá, logo aí nota-se que é uma moto moderna, apesar de ter um aspecto retro. Adoro este escape cromado,
Não desgostava se eles tivessem feito uma divisão de ter dois escapes, ou seja, um deste lado e outro deste lado. Para mim ainda dava uma imponência maior à moto. Não é que eu não desgosto, mas acho que lhe daria essa imponência acrescida. De resto, 17 litros, 810 milímetros ao chão, não é fácil, não é aquela moto que eu diga que chega com muita facilidade ao chão, porque ela é muito larga devido ao seu motor, ou seja, chego relativamente bem em bicos de pés, não tenho dificuldade, mas não é aquela moto, é aquela moto que no papel, teoricamente, parece que nos dá uma à vontade, mas depois, devido à largura dela, que nos causa aqui alguma, não é desconforto, mas não nos causa aquela a vontade de uma naked desportiva normal, porque normalmente são mais estreitas, são bicilíndricas, são motores mais pequenos, esta não nos dá isso. Ok, pessoal? Por isso, é isso basicamente. Vou arrancar, vou fazer mais umas curvas, vou-me gozar da moto. Espero que tenham gostado do vídeo, vou dar por terminado aqui e tchauzinho.